Os recentes conflitos ao redor do mundo e a existência de armamentos mais poderosos que a bomba jogada em Hiroshima aumentam o temor de uma guerra nuclear em grande escala. Esta imagem representa um dos piores capítulos da história da humanidade. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945 no Japão revelaram ao mundo o que uma arma nuclear pode provocar. Durante décadas, a Guerra Fria colocou Estados Unidos e União Soviética em lados opostos, com mostras frequentes do potencial destrutivo capaz de exterminar a vida na Terra. Quase 80 anos depois do bombardeio no Japão, as ameaças continuam em outros conflitos e expõem como é frágil a segurança mundial. Na invasão da Ucrânia, o uso de armas nucleares é visto pelos russos como uma possível tática militar que pode causar grandes perdas no país, em nações vizinhas e até mesmo em outros continentes. A ameaça, que parece não ter fim, preocupa especialistas pelo mundo. Carlos Umaña faz parte da Associação Internacional de Médicos para a Prevenção da Guerra Nuclear. A instituição, que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1985, divulga os riscos de novos ataques com bombas atômicas, cada vez mais próximos de se tornarem realidade. O risco de uma guerra nuclear em grande escala é mais alto do que nunca. O mais alto já registrado na história. O arsenal nuclear está em poder de 9 países. São cerca de 13 mil ogivas. Estados Unidos e Rússia seguem como as maiores potências, com cerca de 1.700 prontas para uso imediato. A lista de nações inclui também Inglaterra, França, Israel, Paquistão, Índia, China e Coreia do Norte. Para piorar o cenário instável da segurança mundial, além de Rússia e Israel, outros 3 países que detêm armas nucleares estão envolvidos em conflitos. Especialistas dizem que é real a possibilidade da violência desencadear uma guerra com impacto devastador em todo o mundo. Índia e Paquistão são rivais desde 1947, quando a Grã-Bretanha dividiu em 2 nações o território que dominava. Desde então, os países que possuem ogivas nucleares traçam disputas territoriais para definir quem tem o controle sobre a região da Caxemira, nos Himalaias. Em jogo, o controle das reservas de água que desce dos glaciares. De acordo com a ONU, existe atualmente cerca de 200 mil refugiados na região. O conflito já causou 1 milhão de mortes. Na África, conflitos e guerras civis também têm potencial para causar mais mortes e arrastar potências como a Rússia, França, Alemanha e Estados Unidos para uma nova guerra. A Somália, desde 1991, vive constantes disputas entre milícias armadas e grupos radicais islâmicos, apoiados pelos russos, que tentam tomar o controle do país. Um desses grupos rebeldes recebeu integrantes da rede terrorista Al-Qaeda que fugiram do Afeganistão. Por causa da violência, mais de 3 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e permanecem nas fronteiras em campos de refugiados. Outro país que atravessa uma guerra civil com milhares de vítimas é a República Centro-Africana. Depois que o presidente François Bozizé foi deposto, rebeldes muçulmanos assumiram o poder e instalaram um regime de perseguição à população majoritariamente cristã. Uma onda de violência matou milhares de pessoas e fez com que mais de 2 milhões de refugiados buscassem abrigo em países vizinhos. Outro conflito com potencial para desencadear uma guerra mundial acontece na Ásia. A China vê Taiwan como um território rebelde e quer reunificar a ilha. Para isso, não descarta a possibilidade de usar a força bélica. No século passado, China e Taiwan eram considerados parte do mesmo território, até que conflitos internos criaram a divisão entre a comunista República Popular da China, com o governo sediado em Pequim, e Taiwan, com a capital em Taipei, que desenvolveu uma economia capitalista e próspera. Pequim ainda considera haver apenas uma nação. Esse embate pode provocar uma guerra entre China e Estados Unidos, porque os americanos já anunciaram que vão defender Taiwan em caso de um ataque chinês.
um confronto entre duas potências mundiais com arsenal nuclear. Especialistas afirmam que essas bombas teriam capacidade para acabar com o mundo 16 vezes. Se qualquer um dos países detentores de ogivas nucleares decidir bombardear um território, uma guerra nuclear poderia ser iniciada, ameaçando de extinção 8 bilhões de pessoas, ou seja, a humanidade inteira e as demais espécies. O pesquisador espanhol ainda faz um alerta. Num contexto em que bombas atômicas servem para que países demonstrem força bélica, há também o risco de uma arma nuclear ser lançada acidentalmente e, com isso, detonar não só um alvo. Agora, com a alta dependência dos sistemas automatizados, é mais fácil que a ameaça venha por erro técnico, por erro humano ou por terrorismo. O Brasil está entre os países que fazem parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso quer dizer que esse tipo de energia aqui dentro só pode ser usada para fins pacíficos. Em todo o país existem 6 reatores. 2 deles estão em Angra dos Reis, produzindo energia elétrica. Os outros estão espalhados em universidades, na Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas Gerais e esse aqui na USP. Foi o primeiro do Brasil. O reator do fim dos anos 50 foi o primeiro passo do Programa Nuclear Brasileiro, trabalho que é regulado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Esse material radioativo, ele se torna radiofármaco que você vai utilizar na medicina nuclear para fazer exames, diagnósticos e até tratamentos. Mas você também tem aplicações na indústria, né? Fazer radiotraçadores para acompanhar processos. Essa não é a realidade que preocupa, e sim o que certos líderes mundo afora têm capacidade de fazer, independentemente das consequências. Um bombardeio nuclear hoje poderia acabar com toda a humanidade. A bomba de Hiroshima tinha uma potência de 17 toneladas de TNT, o suficiente para devastar uma cidade inteira e matar 70 mil pessoas imediatamente, e outras 140 mil a médio e longo prazo. As bombas que temos hoje têm uma potência 1000 vezes maior que a de Hiroshima, e há muitas bombas espalhadas pelo mundo.